Bem, continuando aqui, né? Vamos para uma segunda parte aqui, que eu tive que pausar o vídeo para não ficar muito comprido também, para fazer um segundo vídeo. Continuando sobre a doença como caminho da autocura, né? A doença como símbolo dos processos de autoconhecimento, né? Do nosso viver, né? Então vamos falar agora sobre a depressão. Também esse é outro mal que assola esse século, já não é algo novo, você ouve falar da depressão há muitos anos atrás, né? Eles chamavam de melancolia, isso já lá desde a Grécia, a época romana, né? E como que a depressão, a dinâmica dela, né? A agressividade, né? Ele fala, como assim, mas o depressivo ele não consegue nem acordar, nem levantar, mas existe uma questão agressiva dele com ele mesmo e com os outros que ele não consegue também e que ele implode. Tá? A energia vital é reprimida e orientada para si, tudo é para ele, tudo é para ele. Então é muito interessante, né? Tem gente que o ego o ego cresce para fora e tem gente que o ego cresce para dentro. Eu não sei se eu posso falar assim, mas é o que eu percebo de muitos processos depressivos, tá? A fuga das pressões da vida, né? O apego ao passado e ao status quo desse passado. Muitos depressivos que eu tratei tinham muito isso. Eles falam muito no passado. Eu tinha, eu era, eu podia. Mas é muito difícil para eles viverem o presente. Ou então é muito difícil para eles quando alguma mudança ocorre, né? E que é uma mudança que eles não gostam. Porque existe um pouco de mimado nos depressivos. E eu gosto muito de falar aqui, eu não vi nenhum depressivo aqui, porque falta serotonina, falta não sei o que na minha cabeça. Falta porque você, lembra que eu falei do looping energético que você fica? Se você começa a dizer que você é uma pessoa infeliz, que ninguém te ama, ninguém te quer, que ninguém te entende, que a vida, o sol não nasceu hoje bonito por minha causa, o dia nublou, hoje eu não vou mais poder fazer nada, porque não posso mais tomar sorvete porque eu moro na Islândia, entendeu? É complicado. Tá? E eu não estou aqui desmerecendo ninguém, porque eu também já passei por processos de depressão. Eu não sou depressiva, mas já passei por processo de depressão. E ninguém é santo aqui, a gente tem momentos, mas o importante é a gente não ficar sempre culpando situações, né? A gente precisa, e como eu coloquei lá no começo, sem culpa, sem se culpar também, dizer assim, poxa vida, a partir de hoje eu começo um novo dia, né? Outro dia o Rossandro, aquele psicólogo espírita, ele deu um exemplo que eu achei muito bacana. As pessoas podem não gostar muito, porque às vezes a gente fala de Jesus aqui, tem gente que tem problema, né? E eu tenho um livro, inclusive eu vou ver se eu coloco como é que fala aqui na telinha depois, que chama Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Porque a gente deveria ver Jesus como uma filosofia de vida, não como uma questão religiosa, né? Porque assim as pessoas ficariam menos preconceituosas em relação a ele. Mas ele dá o exemplo de Paulo de Tarso, por exemplo. Quando Paulo de Tarso passou teve aquela visão de Jesus que falou assim, né? Porque me persegues? Porque ele era, como o Rossano falou, ele era um assassino daqueles que seguiam Jesus. Não era um cara só um juiz, não. Ele era um assassino, ele mandava matar. E quando ele teve aquela revelação, o que ele fez? Ele pegou tudo aquilo que aconteceu com ele, entendeu? Se arrependeu e falou, agora eu vou fazer o contrário, agora eu vou falar por esse homem, eu vou dar vida às palavras desse homem, ao amor desse homem. Então, mudar a nossa vida é mais ou menos isso. As coisas ruins acontecem, mas a gente tem que sair e continuar a vida. E continuar a vida não é assim, não quero mais saber, deixei para trás. Não, porque a bagagem da gente, ela precisa ser, os acontecimentos bons e os acontecimentos ruins precisam servir como é que fala? De conhecimento,
de ferramentas para que a gente possa ser melhor ainda. Sabe, se eu fiz besteira lá, por que eu vou fazer de novo? A gente sempre faz um pouco de novo, é verdade. Mas a gente tem que aprender. Acho que o importante não é ficar, né, como o Rossano disse, ele podia ter chegado e falado assim, agora eu vou me matar, eu vou vou viver em pecado, porque eu matei os cristãos. Não, ele falou, não, eu vou pegar isso aqui, aprendi e vou fazer melhor. Então esse é um exemplo muito bonito, e é o que Jesus sempre dizia pra gente, não peques mais, que para mim o não peques dele, não peque, era não erre mais, vá, siga a sua vida, vá em frente, não erre mais, não olhe para trás e fique se martirizando, tá? Então eu sempre falo para as pessoas, quando tem processos depressivos, né, que vem conversar comigo, eu sempre falo isso, olha, desapega desse negócio aos pouquinhos, né? Colocar todo o peso do mundo nos ombros, né? E achar que o todo gira só em torno dos nossos problemas é complicado, tá? Então, assim, os espíritos amigos dizem pra gente que quando você tem um processo de depressão muito grande que você não está conseguindo sair, vá procurar ajudar, vá procurar um trabalho que você possa esquecer um pouco de você, né? Esquecer de você num bom sentido também, né, gente? Retirar essa pressão cotidiana de você, né? E encontrar um significado essencial no propósito de vida, de se ocupar com as necessidades gerais e não só as suas necessidades, né? As suas próprias necessidades. Então, às vezes a gente... um outro exemplo também, tá? Um outro exemplo que eu vou dar aqui, uma vez eu estava lendo a biografia de uma moça que tinha sido modelo, e ela virou uma grande ativista da causa dos animais. Ela tinha um corpo que ela tinha que vestir 38 e ela vestia 40. Então ela vivia com depressão, ela vivia tomando cocaína e cheirando cocaína e bebendo, enchendo a cara, né? Por quê? Porque aí ela não comia, esquecia, né, que ela não conseguia entrar num vestido 38, já que ela vestia 40, para poder ganhar dinheiro, ser linda, maravilhosa. E o que ela fazia? Ela botava o dedo na goela e vomitava. Adiantando um pouco o processo da biografia dela, ela foi fazer uma viagem, ela estava muito mal, né? Ela começou a cair em si, estava muito mal, querendo deixar as drogas, e uma amiga chamou ela para fazer uma viagem para o Tibete, ou para algum lugar ali naquelas áreas, né? A amiga era budista e ela foi. E ela então estava num lugar lá que era um lugar muito, muito pobre, que ela passou e viu alguém catando comida na lata de lixo, ou uma espécie de lixo, né? Não estou lembrada muito bem. E ela disse que daquele momento que ela viu aquilo, ela era uma americana, ganhava muito, né? Vivia muito bem em Nova York, num puto apartamento em Nova York. Ela disse que a partir daquele momento, ela disse que ela nunca mais ia botar nenhuma comida de dentro dela para fora, que ela nunca mais ia passar fome tendo dinheiro para comer. É a tal do ritual, lembra que eu falei? Um ritual consciente para mudar aquele ritual inconsciente que está lá. Ela trouxe a consciência dela, o mal que ela fazia para ela, e é quando você sai do seu problema, do seu processo, e entra no problema do outro, e você vê, meu Deus do céu, eu vomito comida que eu posso comer enquanto para entrar no vestido 38, para agradar os outros, para agradar um status quo social, enquanto as pessoas aqui, as crianças aqui não têm o que comer. Ela nunca mais mudou e foi trabalhar com os animais. Isso é um processo assim, isso é o pulo do gato, isso é o pulo consciencial, isso é passar de uma dimensão para outra, e eu passei muito a admirá-la depois disso, porque isso não é fácil, né? Assumir isso e colocar isso para as pessoas, escrever sobre isso, falar sobre isso, não é fácil, tá? Então, saber deixar, tá? O que a gente fala para os depressivos? Saber deixar as coisas, saber deixar que as coisas velhas possam morrer
e renascer para o presente, reconciliar-se com o ritmo da vida presente. É aquilo que o Rossandro falou sobre Paulo, né? Ou seja, você morre para as coisas que não estão bem, para as coisas que são ruins e renasce para algo novo, sem se culpar, porque a vida é sua. Faça, mas pare de culpar os outros e pare de achar que a vida tem que gerar em torno de si, da sua endorfina, da sua não sei o que, da sua parará. Quem manda no seu corpo é você. Quem diz o que quer é você. Quem tem que ser feliz é você. Como eu já falei, quem comanda é o espírito, que é o corpo mental, e comanda o corpo material. Tá? Outra questão aqui, que as pessoas reclamam muito, eu também fiz muito tratamento em relação a isso, tá? Nos grupos espíritas de cura, é sobre o intestino. E eu acho fabuloso essa questão do intestino. É um dos simbolismos, o intestino, o coração, tá? São dois órgãos do corpo humano que eles têm um simbolismo muito profundo. Tá? O que é o intestino? É o lugar das transformações das impressões materiais. É o lugar da recepção e da decomposição. Quando você recebe e faz a decomposição, você faz uma assimilação. É o lugar da nossa alquimia. O nosso intestino, o nosso fígado, os nossos rins, eles têm como é que fala? Eles têm esse símbolo alquímico muito forte, porque eles fazem uma depuração do nosso corpo, de tudo que a gente coloca pela boca, né? E eles são... Oi, Kitty! Ai, tá lá em cima no telhado. Então, por exemplo, quem tem câncer de intestino, tá? Não sabe separar o que recebe, que é construtivo, do destrutivo na vida. Vocês estão escutando os caras dele descerem. Então geralmente são pessoas que recebem muita coisa, não sabem analisar, que é fazer a decomposição, assimilar, que é fazer a receptividade, e reciclar, que é digerir e integrar ao corpo o que ele precisa. Então, o que acontece quando você não consegue fazer isso na sua área do intestino? Você cria um beco sem saída e você acumula lixo. E é um dos cânceres mais agressivos que existe. Você não saber receber críticas e não dar críticas, porque existem pessoas que são extremamente agressivas, né? Não saber escutar, tá? E não saber também falar, né? Ou seja, porque saber digerir é você saber escutar e depois colocar para fora, né? Então tudo é um equilíbrio. Ou seja, se eu não sei analisar, assimilar e reciclar, eu crio um lixão dentro de mim. E realmente, como eu falei, é um dos cânceres mais agressivos e um dos piores que existe, né? Quando alguém fala para mim que está com câncer no intestino, eu fico apreensiva. Então, aprender a dar e receber, tá? Aqui também, gente, sem precisar falar de questões como câncer, né? Prisão de ventre, por exemplo, mas esse plano das emoções, né? Ou seja, saber dar e receber, tanto no plano das emoções, que são as críticas, as opiniões, como no plano material. Aqui nós falamos da avareza. A gente saber retribuir, tá? Lembra que lá na criança, aos 3 anos de idade, é o chakra das fixações anais, né? Quando a criança aprende a dar limites, aprende a escutar, aprende a receber limites, aprende a escutar, aprende a dizer sim, a dizer não, né? É isso aí, tá? Você não pode transformar sua vida num beco sem saída
né, dentro de você. Tá? Reciclar o lixo recebido e fabricado é essencial para o nosso bem-estar, para a nossa fábrica, né, nosso órgão alquímico aqui. Vem cá, meu amor, vem cá. Bem, e para finalizar, tá? Eu falei, é muita coisa, o vídeo até ficou longo, eu tive que fazer em 2 partes, mas é um tema que eu gosto muito, eu acho muito interessante. Eu vou falar sobre as epidemias, porque eu achei muito legal. Essa página abriu para mim, eu não sabia que ele tinha essa página sobre epidemias aqui, e esse livro é escrito bem antes da Covid e é sensacional, porque o que ele fala foi aquilo que os amigos espirituais falaram pra gente, que todos os espiritualistas, budistas, espíritas, taoístas, né, ou seja, todas as pessoas cristãos, como é que fala, despojados de doutrinas, né, mais assim, caóticas, né, vamos dizer assim, rígidas, falaram a mesma coisa que ele fala aqui sobre a questão da pandemia. É o espelho para a consciência do coletivo. Olha, espelho, por que as pandemias, o que as pandemias vêm ensinar para a gente? Ele fala isso no livro dele. Espelho para a consciência do coletivo. Todas as partes do corpo podem ser afetadas numa pandemia. Então é o todo, nós estamos falando de tudo. E as pandemias não têm fronteiras, né? Algumas epidemias, elas ficam só em alguns lugares, né? Mas elas podem virar pandemias. Esse é o perigo, por isso que ele fala, é a consciência, né, do coletivo, um espelho de consciência do coletivo. Então, quando precisamos, outra coisa que ele fala, muito interessante, quando elas aparecem, quando nós precisamos confrontar o mesmo padrão de tarefas, ainda que a reação seja individual. E o que a pandemia veio ensinar pra gente? Que a gente precisava higienizar as mãos, usar máscaras, ter um comportamento civilizado em relação ao outro, mesmo que eu não seja uma pessoa do grupo de risco, eu preciso ajudar a cuidar do outro. E o que a gente viu? A gente viu uma grande parte da população, nem aí, os jovens principalmente, que foi uma tristeza muito grande, que eram aqueles jovens que levavam as doenças para dentro de casa, para os seus pais, para os seus avós, né? Muitas pessoas negacionistas, que nem acreditavam, que preferiam ficar xingando a China, né? Bom, a China a gente resolve depois, se é para resolver, mas vamos resolver aqui, com as pessoas ao nosso redor. Ou seja, que interessante, né, o que ele fala. E aí ele fala outra coisa mais interessante ainda, um chamado à nossa consciência, de que nosso destino está ligado ao todo. Ou seja, a existência de uma tarefa a ser realizada pelo todo. Qual que é o processo que nós estamos passando no mundo? Que esse status quo vigente, econômico, social, cultural, precisa acabar. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sim, concordo, né? Tem gente aí querendo acabar com tudo também, como se não existisse pessoas ainda integradas às questões do passado, existem. Então, isso é um processo que tem que ser respeitado também de cada um. Mas também a gente não pode viver como se a gente estivesse vivendo há 100 anos atrás, porque as coisas mudam. E as coisas mudam, mesmo que incomodem, elas vão se arrumando. Por isso a gente precisa se equilibrar, porque a gente vai se equilibrando e a gente vai transitando essas mudanças para que elas sejam boas para todo mundo, porque a gente não pode simplesmente rasgar o passado dos nossos avós, o passado dos nossos pais e querer empurrar o que a gente quer, né? As coisas não são bem assim. A gente aprende muito com a nossa história, a gente aprende muito com os nossos antepassados, até a gente perdeu muito dos nossos antepassados, né? Mas a gente não pode querer evoluir consciencialmente agindo do mesmo jeito, tá? Então, a pandemia veio falar sobre isso.
a existência de uma tarefa a ser realizada pelo todo, ou seja, eu não posso mais viver num mundinho do jeito que eu quero, porque o planeta não pode mais continuar vivendo com pessoas que querem explorar, delapidar não só o planeta como a vida das pessoas para a gente pagar, viver a vida inteira a gente pagando boleto, pagando imposto, para poucos viverem muito bem, tá? Então as transformações radicais, as epidemias, elas vêm trazer as transformações radicais. O arrependimento como mudança da mentalidade. Mais uma vez, toda vez que uma pandemia, uma epidemia, ela vem com mão de ferro, ela pode não trazer modificações, transformações no total, mas elas trazem algumas transformações importantes, sim. E é por isso que a gente precisa, como eu falei, a saúde, a nossa saúde é a saúde do planeta, tá? Porque senão a resposta do planeta pra gente não vai vir só com pandemia, né? Mas vai vir com desastres, né? Como se diz, com inundações, com terremotos, com queimadas, né? E isso tudo também causa problemas de saúde, né? Águas sujas, né? Queimadas, o ar poluído, né? O frio extremo e por aí vai, tá? E aí eu coloquei aqui o pulmão, porque a Covid, ela afetava o pulmão, né? E de uma maneira assim, né? O pulmão, como é que fala? Virava um ninho como fala? Um ninho como é que eu posso usar aquela, ou até como um ninho, né? Um ninho, quando a gente olhava as fotos, né? O pulmão ficava todo congestionado, né? Então aqui, o que é o pulmão? O contato, a troca do fluido vital, a liberdade, que é o elemento ar, né? Então a partir do momento que eu não sei lidar direito com a minha liberdade, que eu não sei lidar com a vida, o fluido vital no sentido do todo, né? Eu me amarro, né? Eu perco essa liberdade. E foi o que aconteceu com a gente na pandemia. Nós perdemos a nossa liberdade porque não soubemos lidar com a liberdade, que na verdade era uma libertinagem, e que a gente continua com uma libertinagem, né? De achar que a vida gira em torno só do que a gente quer. Então, estabelecer contato com o mundo exterior, a ligação do eu e do outro, e respirarmos todos o mesmo ar. Precisamos respirar todos o mesmo ar, tá? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar por aqui. Eu só queria deixar uma coisa bem clara sobre essa questão das doenças e dos problemas físicos que a gente tem. Um exemplo, se eu sou um atleta e eu jogo vôlei, e claro que eu estou sempre utilizando muito o meu joelho, né? Por exemplo, as minhas mãos, mas principalmente o joelho. Os jogadores de vôlei, eles têm muito problemas no joelho, né? Assim como os jogadores de futebol, por exemplo, mas eu digo jogadores de vôlei, a gente vê muito isso. Então, para a pessoa não falar assim, então todo mundo que está com um problema no joelho tem um problema de questão de orgulho próprio, ego, papapá. Ou uma pessoa que teve uma questão no coração, bem, depende. Se eu como todo dia produtos gordurosos que fazem mal para o coração, eu posso ser uma pessoa maravilhosa, eu posso ter um coração mais lindo do mundo, mas eu como porcaria, e é claro que o coração vai ser afetado, tá? É preciso saber distinguir essas coisas. Então, o problema dessa pessoa está em quê? Na comida. Aí já é um outro processo, né? Já não é um processo dos sentimentos endurecidos, mas outras questões sentimentais, tá? Eu tô falando isso porque pra gente também não entrar numa neura, tá? Por exemplo, se uma abelha me pica e eu tenho uma reação alérgica, né? É claro que, poxa, eu fui picado por uma abelha. Agora, se uma abelha,
Tipo, se eu tenho uma alergia do nada, só de ver uma abelha, por exemplo, sem a abelha me picar, né? Ou tenho processos alérgicos muito complicados toda vez que eu vou na casa de uma pessoa, toda vez que eu vejo um animal, aí isso já é um processo que a gente tem que prestar atenção. Ou seja, nem todos os processos de doença que acontecem com a gente, ou de problemas com o corpo que acontece com a gente, tem a ver só com processos dos pensamentos tóxicos, tá? Desses loopings energéticos negativos. Tem algumas situações que são questões externas do ambiente. A mesma coisa, se eu vou visitar como é que fala? Uma cidade que tem como é que fala? Como Chernobyl, né? E eu fico lá exposta à irradiação, é claro que eu vou ter um câncer, né? Eu não preciso pensar nada ruim, não preciso estar com mágoa nem nada, eu vou ter um câncer. Então, só para deixar isso bem claro, tá? Porque a gente precisa ter bom senso, né? De quando se fala sobre esses processos aqui, né? Como ele fala, esse dicionário que ele tem mostrando aqui, pra gente não abrir aqui, eu tô com calo, aí vai abrir aqui, não. Agora, se você tá, eu tô com calo, eu tô com não sei o quê. Agora, se você tem um processo que toda vez você tá tendo calo no mesmo pé, você não tá usando o sapato fechado, o negócio não passa, aí você tem que pensar, ou seja, é toda vez que uma dessas situações, elas ocupam a sua vida, elas tomam a sua vida, elas vêm para modificar a sua vida, né? Então, uma pessoa que tem problema no joelho, sem ser uma pessoa que faz esporte, sem ser uma pessoa que tem uma atividade física tão diferente, mas vive com problema no joelho, é claro que ela tem que começar a olhar para as questões egóicas dela, as questões de humildade. Entendeu? O que está acontecendo? Porque, sabe, ninguém fica com um órgão doente, ou com um órgão caindo aos pedaços, entre aspas, né? Por nada, né? Alguma coisa tem por trás disso tudo, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, isso aqui é um bate-papo, é a conversa no telhado, né? Eu gosto muito de fazer, porque quando eu tô fazendo isso eu aprendo muito, né? E reaprendo, porque esses livros aqui eu já li faz muito tempo, já tem 10 anos, 15 anos que eu li esses livros aqui, né? Acho que foi quando eu estava fazendo o curso de psicanálise e estou voltando a ler agora algumas partes, né, para fazer isso aqui, e é muito bom, tá? Mas é isso, vejo vocês em outra oportunidade e que vocês tenham uma semana abençoada. Tchau!